Olá, amigos. Vocês devem já estar acompanhando as aulas que estão saindo na parte exclusiva para membros do MBL. E essas aulas têm seguido um curso histórico e eu tenho me dedicado a investigar a questão do iluminismo. E foi assim que eu fiz nas aulas que vocês viram anteriormente. Entretanto, nesta aula aqui, eu pretendo fazer uma espécie de grande parênteses desse curso, dessa trajetória histórica que nós estávamos seguindo a partir do iluminismo, para estudar os fenômenos derivados do iluminismo, tais quais conservadorismo, liberalismo e libertarianismo. E fazendo esse parênteses, eu pretendo introduzir um assunto cujo vínculo com o iluminismo não é senão muito remoto, a saber, o fascismo. E por que eu faço isso? Porque eu estou quebrando a ordem cronológica para falar do fascismo. Eu faço isso porque o fascismo, de certo modo, é um dos assuntos centrais se a gente pretende entender a contemporaneidade. Não aqui no Brasil, não faço nenhuma alusão ao governo Bolsonaro, que tem características muito diferentes, mas eu faço sim alusão a uma certa corrente da direita europeia que tem surgido nas últimas décadas e que busca sintetizar dois clamores distintos e muitas vezes considerados antagônicos. Por um lado, esta corrente da direita europeia tem um discurso fortemente nacionalista, patriótico e, por conseguinte, anti-esquerdista. Por outro lado, ela tem um discurso estatista, de valorização do trabalho, entendido enquanto trabalho sindicalizado, e de crítica ao individualismo capitalista, de crítica ao grande capitalismo, ao qual é atribuída a responsabilidade de destruir, desgarçar esses laços comunitários. Essa corrente da direita europeia tem tido espaço em alguns países, entre os quais, notadamente, Hungria, Itália, a França, com a Marine Le Pen, e alguns outros países europeus. Não se pode dizer que ela seja exatamente uma corrente fascista, porém, os estudiosos do fenômeno fascista, muitas vezes interpretam esta corrente como sendo inspirada pelos ideais do fascismo, seja diretamente através da leitura direta dos autores fascistas, seja indiretamente por compartilhar de alguns pressupostos que aparecem na teoria política do fascismo. Afora essa razão, uma outra razão preside esse meu parênteses. Essa razão é a seguinte: recentemente, há cerca de um ano e meio atrás, houve uma calorosa polêmica em torno da classificação tipológica do nazismo. Essa polêmica dividiu os formadores de opinião da direita e da esquerda, os quais, respectivamente, atribuíam Hitler e o nazismo à esquerda ou à direita. Em outras palavras, a direita dizia que Hitler e os nazistas eram um fenômeno de esquerda, ao passo que a esquerda dizia que Hitler era da direita, o nazismo era da extrema-direita. E o que ficou muito claro ao se examinar esta discussão é a superficialidade dos argumentos levantados de parte a parte. Vários formadores de opinião entraram nessa polêmica, vários formadores de opinião alegaram as suas razões no cenário do debate público, sejam eles de esquerda, sejam eles de direita, mas o que se viu foram muitos argumentos pouco conclusivos, pouco profundos e que não chegavam a dar conta de uma maneira suficientemente satisfatória, em termos historiográficos, do que é o fascismo. Por exemplo, eu vi nessa discussão alguns argumentos na seguinte chave. A esquerda alegava que Hitler e o nazismo era de extrema-direita, mencionando o fato de que os nazistas tinham um discurso anticomunista. Existem diversas evidências que mostram o quão Hitler odiava os comunistas, como ele considerava os marxistas como sendo elementos perniciosos à sociedade alemã,
e o fato de que, ao final da Guerra Mundial, a Alemanha invadiu a Rússia e lançou uma guerra na sua frente oriental, favoreceria a tese de um antagonismo entre o nazismo e o comunismo, o nazismo e a esquerda. O problema dessa tese é que a gente pode construir um argumento semelhante para explicar a ação dos próprios comunistas. Era muito comum que na União Soviética, na época de Stalin, os trotskistas fossem considerados elementos de direita, elementos contra-revolucionários e, portanto, fossem perseguidos e assassinados. Assim, o que se tem são comunistas matando comunistas, socialistas perseguindo socialistas. Logo, o argumento de que Hitler perseguia a esquerda não é suficientemente forte para dizer que com isso ele é de extrema-direita e que o nazismo é de extrema-direita. Por outro lado, da parte da direita, se faziam as seguintes inferências. Ora, o nome do partido nazista é Partido Nacional Socialista, o socialismo é referido no programa do nazismo, portanto, nazismo é socialismo, com a única diferença de que é um socialismo alemão, um socialismo nacionalista alemão. Logo, o nazismo faz parte dos chamados movimentos de esquerda. Essa era a argumentação, uma das argumentações mais frequentemente usadas pela direita para classificar o nazismo como sendo um fenômeno de esquerda. O problema dessa argumentação, na verdade, são dois problemas. O primeiro problema é que o mero nome de uma legenda partidária, a mera nomenclatura, não é suficiente razão para dizer que aquela legenda é fiel aos princípios que o nome supostamente involucra, supostamente implica. Vou dar um exemplo da realidade política brasileira. PSL. PSL é o Partido Social Liberal. Esse é o nome da sua legenda. Entretanto, a maior parte dos deputados que hoje estão no PSL não são adeptos do social-liberalismo. Eles são conservadores, eles são liberais de corte austríaco, mas muito pouco têm eles a ver com aquela teoria política, assim denominada de social-liberalismo, que foi estudado pelo nosso querido José Guilherme Melchior aqui no Brasil. Então, não se pode dizer que haja uma filiação entre esses indivíduos que estão no PSL, e não apenas em termos individuais, mas também em termos programáticos do partido como um todo, da ideia do partido para o Brasil, com o social-liberalismo. Não obstante, o nome do partido é Partido Social Liberal. A mesma coisa se pode dizer a respeito do PSDB. O PSDB é o Partido Social Democrata. No entanto, se vocês forem observar a gestão de diversos quadros importantes do PSDB, essa é uma gestão que tem muito pouco a ver com os pressupostos da social-democracia europeia. Há uma ala do PSDB que era mais profundamente ligada à social-democracia, outra ala que não era. E esta segunda ala acaba por preponderar sobre a primeira. E assim por diante. Há muitos exemplos de partidos cuja nomenclatura não se traduz na ação efetiva. De maneira que se pode argumentar também que esse argumento não é conclusivo. Por outro lado, é sabido e reconhecido pela historiografia que os elementos de natureza socialista do Partido Nazista foram gradualmente expurgados pelo próprio Hitler. O Partido Nazista tinha entre as suas fileiras indivíduos cujas ideias se aproximavam mais do socialismo, como por exemplo Strasser, e esses indivíduos perderam gradativamente o seu poder, a sua autoridade dentro do partido. Esse é um fenômeno muito conhecido dentro da historiografia do nazismo. Vocês podem constatá-lo através da leitura do famoso livro do Richard Evans, A Chegada do Terceiro Reich. É um calhamaço assim, desse tamanho, sobre o Reich. E neste livro ele fornece muitas evidências diretas de como as ideias socialistas, as ideias de esquerda que estavam presentes na formulação originária do nazismo, foram gradualmente enfraquecidas e gradualmente abandonadas. E este fato depõe contra a noção de que o nazismo seria simplesmente um fenômeno da esquerda, haja vista que
sendo o nazismo um fenômeno histórico, portanto, ele tendo uma trajetória temporal, a mutação desse fenômeno e a sua, por assim dizer, maturidade, faz com que seja necessário estabelecer outros critérios de classificação tipológica. Se a gente simplesmente interpretasse o nazismo como sendo de esquerda apenas pelo fato de que o nome do partido nazista faz alusão a isso, essa seria uma interpretação tremendamente superficial. Eu me lembro que essa discussão acabou não sendo resolvida, obviamente, as duas partes se detestam, e não se chegou, né, a uma clareza quanto a esse tópico. Acrescenta-se ainda a esse fato o hábito, né, que a esquerda tem de usar o termo fascismo como uma forma de xingamento, né? A esquerda usa o termo fascismo como sinônimo de tudo aquilo que não presta. Então, o indivíduo é fascista porque ele é machista, racista, desagradável, em suma, uma pessoa profundamente desprezível, uma pessoa moralmente maculada, né, moralmente torpe. Essa é a ideia de se usar fascismo como sinônimo de xingamento, né? Seria uma espécie de psicologia do fascismo colocada em termos de xingamento, em termos da mais rasteira militância política. Isso a esquerda costumeiramente faz, e não é à toa que muitos de vocês, e de nós, certamente, já fomos chamados de fascistas, né? Muito embora o movimento liberal nada tenha de fascista, ao contrário, seja em todos os seus principais pressupostos teóricos um antagonista extremo do fascismo, ainda assim a esquerda nos chama de fascistas, porque fascistas para eles é sinônimo de xingamento. Então, diante disso, diante desse imbróglio, dessa confusão, eu resolvi gravar uma aula mais extensa, mais detalhada até do que aquelas aulas que eu habitualmente estava fazendo, para discutir a classificação política do fascismo, né? Discutir o que é o fascismo, qual a sua natureza, qual a sua origem e, enfim, aquilo que a gente pode tentar, a partir do nosso campo político, para entender o que é o fascismo. Fascismo é, em primeiro lugar, um fenômeno muito estudado, muito estudado. Recentemente, houve uma explosão de monografias, de estudos temáticos a respeito do tema. Já é um tema que tem certa tradição dentro da historiografia e dentro da sociologia, tradição esta que ora é de esquerda, ora não é de esquerda. Há, é bem verdade, uma extensa e respeitável historiografia de esquerda, marxista inclusive, sobre o fascismo. Posso citar aqui alguns autores apenas a título de exemplo. Por exemplo, nós temos o Daniel Guérin, um autor importante dentre os marxistas que estudou o fascismo, o Palm Dutt, outro autor que estudou o fascismo, mais recentemente o Mijaly Vajda, creio que seja Mijaly Vajda, que foi um marxista dissidente da escola húngara, da escola da filósofa Agnes Heller. Nós temos também as famosas interpretações de Poulantzas acerca do fascismo. Em suma, há uma grande quantidade de autores teóricos marxistas que se dedicaram a estudar esse fenômeno, com maior ou menor sucesso, a depender da forma como a gente interpreta esse fato. Por outro lado, também existe estudo sobre o fascismo cuja base em nada deve ao método marxista. É justamente nesta linha que eu pretendo instaurar essa presente investigação. Quer dizer, eu sei que existem esses autores e eu pretendo me valer daquilo que eles escreveram para poder lançar um pouco de luz ao conceito de fascismo. Antes de fazer uma discussão propriamente filosófica, é necessário inserir este assunto no panorama histórico. Por se tratar de um movimento que é, como disse, temporalmente instanciado, é necessário para entendê-lo que nós o compreendamos na sua
inserção histórica, no seu contexto temporal. O fascismo italiano é uma resposta algo complexa a acontecimentos mais antigos do que ele. E basicamente, talvez, os acontecimentos fundadores que dão origem a essa resposta estão na unificação da Itália. A Itália, assim como a Alemanha, era um país dividido, não formava uma unidade política durante os vários séculos nos quais outros países formaram a sua unidade política. Assim, a Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal, já eram unidades políticas de muitos séculos, quando a Itália ainda estava dividida em províncias, reinos, em pequenas unidades políticas que compunham a Península Itálica. A unificação da Itália se dá em 1861 apenas e vem na esteira de um movimento denominado de Risorgimento. Esse é um movimento cultural, político, artístico dentro da Itália que pretendia reviver certos ideais da Itália enquanto unidade política, enquanto nação orgulhosa, e assim ele o faz. Dentro desse movimento, que culminará na unificação da Itália em 1861, havia basicamente duas linhas. Por um lado, havia uma linha nacionalista revolucionária, que preconizava o Estado italiano despojado da raiz católica, cristã, que ainda era muito forte na Itália. Esse movimento revolucionário era encarnado em algumas figuras célebres da história italiana, tais quais Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini, que foi fundador do movimento Jovem Itália, e Garibaldi, que foi um revolucionário profissional, fez revolução na Itália e veio até o Brasil fazer revolução. Esse era um movimento forte, de cunho nacionalista, de cunho revolucionário, e, como disse, preconizava a Itália despojada desta tradição cristã, católica, pretendia que fosse realmente um país nacionalista revolucionário. Por outro lado, em oposição a essa tendência, havia a tendência monarquista, por assim dizer, conservadora da Itália, encarnada por seu turno na monarquia de Savoia, a famosa monarquia do Piemonte, cujo rei Vittorio Emanuele se tornara símbolo deste processo de unificação da Itália. Entretanto, esse processo não foi um processo pacífico, porque antes da unificação da Itália, antes desse período, a Itália era dividida e dominada politicamente por potências externas muito fortes. Então havia regiões inteiras da Itália que eram de domínio da Áustria, regiões que eram de domínio da França, e esse processo de unificação é simultaneamente o processo de combate do povo italiano contra as potências estrangeiras. Há três grandes guerras, três grandes batalhas entre a Itália e a Áustria, das quais a Itália se sai vencedora ao final. E com isso, através da guerra, através da disputa contra uma potência externa, a Itália se unifica e se torna uma soberania unitária em termos políticos. Isto ocorreu sob os auspícios, como disse, desse duplo discurso, de um discurso por um lado nacionalista e por outro lado mais conservador, monárquico. No entanto, ao final dessas disputas, quem vence a briga interna é justamente a monarquia de Savoia, a Casa de Savoia, a Casa de Piemonte, e sobe a autoridade da Itália, o rei Vittorio Emanuele. Portanto, o que nós temos na Itália é uma monarquia. Entretanto, como haviam também forças republicanas muito significativas no período, essa monarquia não é uma monarquia absoluta. Ela é uma monarquia dual, que se constitui simultaneamente em monarquia e parlamento. Estava ali colocado as bases para uma monarquia parlamentar italiana. O primeiro-ministro Cavour, que foi primeiro-ministro nesse período, meados do século XIX,
vai instaurar um processo de forte modernização da Itália. Ele cria uma série de instituições novas, né, para o povo italiano, cria um sistema de ferrovias, enfim, ele faz um processo mesmo de modernização da Itália, e com isso a nação avança. A burguesia italiana, que era muito incipiente, também avança nesse período, junto com essa modernização, mas ali dentro ainda graçava uma espécie de conflito, de tensão entre essas duas Itálias, entre, por um lado, a ideia republicana, nacionalista, anticlerical, e, por outro lado, a força que ainda possuíam as antigas instituições da monarquia e da igreja. Essa tensão estava ali, sedimentada, e os anos se passam, as décadas se passam, até que vem o grande evento que marca definitivamente a consciência da Europa, a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um evento de proporções verdadeiramente cataclísmicas, né? Foi uma coisa extraordinária e que ninguém imaginava que seria tão gigantesca e tão cruenta. Só para vocês terem uma ideia, a título de curiosidade, muitos soldados que foram para a Primeira Guerra foram felizes, né? Vários povos faziam festejos porque estavam indo para a guerra. Ninguém imaginava que a Primeira Guerra Mundial se tornaria uma Primeira Guerra Mundial e teria proporção, a dimensão que teve, com o resultado de tantos milhões de mortos como teve. Eis que então vem a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, que é suscitada pelo atentado feito ao arquiduque da Áustria, Francisco Ferdinando. Este atentado, feito por um militante, se não me engano, sérvio, vai provocar uma reação furiosa da Áustria. E disso virá a guerra. Junto com isso, a Alemanha já estava há muito tempo gestando certas aspirações imperiais, e essas aspirações imperiais encontram eco na entrada da Alemanha na guerra. Os países entram, os aliados, por sua vez, se opõem à Áustria e à Alemanha e ao Império Otomano.